Saudações, sejam bem-vindos à aula de orientação para a prática profissional e pesquisa. Eu sou a professora Anabela Aparecida Silva Barbosa e estarei com vocês nessa aula. Temos hoje mais 2 encontros imperdíveis. Está comigo a professora Sara. Boa noite, professora Sara. Olá, boa noite, professora. Boa noite a vocês que nos assistem, né? E nessa aula a gente vai falar muito sobre redação técnica, redação científica, quais as diferenças entre elas, como que é escrita, né, professora, para se fazer um bom projeto de pesquisa, para fazer um trabalho de conclusão de curso. E aproveito, né, você mande suas dúvidas aqui no chat que nós, na medida do possível, vamos responder vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos os polos, a todos os alunos, a todos os tutores. Sejam bem-vindos. E para começar a nossa aula, vamos a esse vídeo sobre as variações de linguagem. Você já parou para pensar o quanto a língua portuguesa se transformou e vem se transformando? Que tal fazermos uma breve viagem no tempo para acompanharmos diálogos que hoje são bem diferentes? Vamos lá? Mas isso aí tem que tomar, Tem que tomar. É quente? Tem chupa, assim. Eu não gosto disso não. Bem quentinho mesmo? Não tomo disso não. Não tomo. Olha lá. Nos bagulho, olha lá, prenda até chegando pro seu lado. Tu é a bilolá, velho. Isso aí é a biscateira, menino. E tu tem a boca de tramela. Olha lá, puxa, tia. Bem capaz, né? Pode entrar. Então o senhor é o senhor João Almeida Sem Rumo. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Queria um trampo. Tem vaga nessa loja de imóveis aí? As variações linguísticas são inevitáveis em qualquer idioma. Isso não é problema. O problema é não saber utilizar expressões corretas em cada ocasião. Concorda comigo? Tchau e até a próxima! Bom, vocês viram as diferenças entre linguagem formal, linguagem informal, né, trampo, mozão. E vocês viram a diferença também entre os lugares, as aplicações dessa linguagem. Nós devemos usar a linguagem formal e a linguagem informal, sim, mas tem lugares para se usar. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Como utilizar a linguagem adequada, no caso de forma escrita. Então, a redação formal, a redação informal, a redação técnica e a redação científica. Essa é a nossa agenda de hoje. Então, iniciemos com a redação formal, a redação técnica. Vejamos quais são os princípios dessa redação. Nós temos que observar que a linguagem informal, a linguagem com nós utilizamos na intimidade, no meio mais
mais próximo da gente. Então, com a família, com os amigos, com os colegas. Então, essa linguagem, ela é mais folgada, digamos assim. Ela não precisa observar regras de dizeres, nem regras de gramaticais, nem regras de formatação. Já quando a gente utiliza uma linguagem formal, uma linguagem técnica, essa linguagem, ela tem que observar algumas regras, né? Igual o rapaz procurando aí o emprego, ele não poderia ter chegado lá e já quer um trampo. Naquele momento, naquele ambiente, ele teria que ter utilizado uma linguagem mais formal, uma linguagem mais técnica. Eu estou à procura de uma vaga profissional. Então, veja, essas diferenças e quais as regras para a gente utilizar a linguagem formal e a linguagem científica, nós veremos na aula de hoje. Então, vamos acompanhar quais são os princípios da linguagem formal, da redação técnica. A redação técnica, ela tem certos princípios que devem ser seguidos, porque nós temos a redação técnica e a redação científica. A redação técnica, ela está voltada para a área profissional, para o dia a dia do trabalho, principalmente em instituições públicas e instituições privadas. Já a redação científica, ela está destinada à produção acadêmica. Então, no ambiente, na escola, na universidade, no curso técnico, você vai produzir, eventualmente, ou com muita frequência, textos científicos, textos acadêmicos. Para eles, nós temos a linguagem científica, a redação científica. E para as utilidades do dia a dia no local de trabalho, nós temos a redação técnica. Vejamos os princípios da redação técnica. Nós temos a impessoalidade, nós temos a linguagem, que deve ser observada, a formalidade e a padronização, a concisão e a clareza. No quesito impessoalidade, nós temos a seguinte observação. Você tem que escrever, você não pode se colocar no texto. E para isso nós usamos a pessoa do plural. Então, você não coloca eu quero, eu vou fazer, nós vamos fazer. Então, far-se-á, será feito. Na linguagem, a linguagem que deve se observar é a linguagem sem vícios. Nesse caso, não deve se observar gírias também. Ela deve ser despida de gírias e de vícios. Deve ser formal, então deve seguir uma ordem, um contexto, e deve ser padronizada. Ou seja, todos os documentos, todos os itens devem seguir uma regra de construção de texto, uma regra de produção do documento. É preciso que seja conciso, então objetivo, sem rodeios, porque o objetivo é chegar à informação. E para isso é necessário ser claro, não adianta fazer rodeios. Você não vai chegar e fazer florzinhas, etc. Você vai tratar diretamente com o texto. Então, temos um exemplo aqui. É realmente apropriado que nos reunamos aqui, hoje, para homenagear Abraham Lincoln, o homem que nasceu numa cabana que ele construiu com suas próprias mãos. Estranho esse texto, né? Ele construiu com suas próprias mãos. Se ele construiu, foi com suas próprias mãos. Vocês viram o rodeio que foi feito? Como ficou confuso o texto? Isso deve ser evitado numa redação técnica. A redação técnica, ela prima, portanto, pela impessoalidade, pela clareza e pela concisão. E dentro da linguagem técnica, a gente precisa ver quais são os tipos de redações oficiais. Porque a linguagem técnica, a redação técnica, está destinada a uma redação oficial. Vamos ver quais são o que é redação oficial? Você já ouviu falar em redação oficial? Bom, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, o objetivo principal da redação oficial é comunicar com impessoalidade e clareza, para que a mensagem ali transmitida seja compreendida por todos. Isso acontece em vários ambientes de trabalho. Acompanhe agora a opinião de um assessor jurídico sobre o assunto. Meu nome é Cleiton de Souza, né? Eu sou
Minha graduação está sendo em Direito, eu concluí Direito agora este ano. E aqui no gabinete eu sou assessor jurídico também e chefe de gabinete. Em alguns momentos a linguagem técnica ela é necessária, né? Principalmente na comunicação entre os órgãos públicos. Alguns departamentos exigem essa comunicação técnica, né? E alguns documentos que nós usamos para se comunicar, principalmente para a comunicação interna dentro deste poder, no caso Poder Legislativo Municipal, nós usamos o memorando. O memorando ele é um modelo de um expediente que se usa para se comunicar dentro do próprio gabinete ou entre os gabinetes dentro do mesmo poder. Também existe o requerimento que nós podemos fazer requerendo de um outro departamento, né, dentro desse mesmo poder, através de um documento denominado requerimento, também é um modelo de expediente. Também existe o pedido de providência. Esse pedido de providência é um documento que é feito, né, geralmente são os parlamentares que fazem, só eles assinam, pedindo para que alguma secretaria do Executivo execute alguma obra ou algum serviço. O ofício ele já é para comunicação externa. É quando esse poder deseja se comunicar ou solicitar algo de outro poder, de outro ente, né? E nós usamos o ofício. O ofício ele pode ser utilizado tanto para se comunicarmos com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público ou até mesmo em outros poderes federados, que seria União e Estado. Além de todos esses exemplos que nosso entrevistado nos mostrou, ainda existem muito mais tipos de redação: ata, atestado, comunicado, declaração, resolução, portaria, relatório e muito mais. Estas redações oficiais são chamadas de modalidades administrativas de expedientes oficiais. Bem, agora que você já conhece o conceito de redação oficial, que tal se aprofundar um pouco mais no assunto? Boa aula e até a próxima! Bom, e para a gente aprofundar justamente nessas modalidades, veremos algumas principais, não todas essas que foram anunciadas na nossa externa, mas as principais são o ofício, o memorando, o requerimento, a ata e o e-mail. Então, nós vimos aí, né, professora, Cleiton falando muito bem a diferença entre ofício, requerimento, memorando. E o que ficou para você do vídeo, da matéria que você assistiu? Você saberia aí responder qual a diferença básica entre o memorando e o ofício? O que difere deles dois? Ou é a mesma coisa? Será que... Porque no dia a dia a gente acaba que confundindo, né? Você está no seu ambiente de trabalho e você às vezes recebe um memorando, às vezes você está lá sobre a sua mesa um ofício. O que difere? Em simples palavra, o ofício é toda vez que você trabalhar com algo externo à sua instituição, toda vez que você quiser se comunicar com agentes externos à instituição que você está vinculado. E o memorando já é internamente, é você ali com outro setor, você com outro departamento da mesma instituição que você está vinculado, dentro do mesmo órgão, tá? E o requerimento, né? Requerimento que creio eu que alguns de vocês já fizeram muitos enviando aí para a coordenação de curso aqui do Polo Zona Norte. Algumas dicas vocês têm que ter em mente e observar quando vai fazer um requerimento. Por exemplo, quando eu recebo um requerimento, seja lá de qual polo for, eu leio. Será que está claro o que você está solicitando para mim que estou lendo? Né? Será que você pontuou com clareza, com concisão aquilo que você queria? Né? Então você tem que se ater. O que eu estou requerendo enquanto aluno? Eu estou fazendo uma revisão de prova? Que prova que é? É da segunda chamada, é de recuperação? A prova foi aplicada que dia? Eu estou pedindo anulação da questão? Eu estou pedindo revisão de uma atividade de percurso que o tutor mandou? Então, assim, você tem que ser bastante claro, porque nem sempre, da maneira que você escreve, fica claro para aquela pessoa que vai ler. Então, atenção nisso, né, professora? As regras de redação servem justamente para isso, para
clarear a mensagem entre o emissor e o receptor, para que não fique nada dúbio, nada confuso. Então, que a mensagem seja transmitida com clareza. E, além dessas tipicidades, desses tipos de redação técnica oficial, então nós temos, além do requerimento, do ofício, do memorando, nós temos a ata, que tem a função de registrar os momentos. Hoje nós temos atas mais concisas, instrumentos mais limpos de serem produzidos. E, por fim, tem o e-mail, que já foi equiparado a documento institucional. Então, em todos esses documentos, você deve seguir as orientações do Manual de Redação da Presidência para a redação técnica. O Manual de Redação da Presidência está disponível no site do Planalto e está disponível no ambiente virtual para vocês acessarem. É ele que traz as regras de impessoalidade, coesão, clareza na produção de documentos oficiais, de documentos técnicos. E quanto à redação científica, nós temos basicamente o artigo, o projeto de pesquisa, que nós já vimos na primeira aula, o relatório e a monografia. Vocês trabalharão basicamente com o projeto de pesquisa, que inclusive é a atividade da nossa disciplina, e com o relatório quando vocês realizarem o estágio. Nós veremos a estrutura nos próximos momentos da aula. Mas em todos esses documentos, tanto na redação técnica quanto na redação científica, nós devemos observar algumas regras de formatação. Então, formatação é a estrutura do texto. A estrutura em que ele é apresentado no portador do texto, no papel. Como que eu devo escrever? Quais as regras que eu devo observar? Então, vejamos que regras são essas. As regras gerais de formatação observam a norma da BNT 14724. Então, quantas margens você tem? 3 centímetros na margem superior e 3 centímetros na margem esquerda. Esses 3 centímetros servem para fins de arquivo. É por isso que é mais largo, para que na hora que você for arquivar o documento, quando for grampear ou perfurar, o produto, o texto, não seja danificado. As margens direita e inferior são 2 centímetros para fins de preservação do documento que está aqui, na hora que você folheia ou na hora que você arquiva o papel. Então, não tem mais necessidade de ser um espaçamento maior. E o número da página sempre a 2 centímetros em algarismos arábicos. Além disso, nós temos também, com observação das normas 10.520, 60.23, 60.24, a estrutura do texto. Então, o papel deve ser branco. Então, se você está trabalhando em redação técnica ou redação científica, o papel é branco. Nada de papel colorido ou cheio de florzinha, não é? O formato é o A4 e a impressão é sempre em cor preta. Vejam o padrão a se observar. Além disso, nós temos para a observação da numeração de página. Todo o texto que for redigido deve ser em tamanho 12, a fonte deve ser tamanho 12, para o texto em geral. Então, todo o texto comum deve ser 12. O espaço entre linhas é de 1,5 centímetro. O alinhamento, o que é alinhamento? É a forma que eu disponho o texto. Deve ser justificado de uma margem a outra. Ele não deve ser alinhado à esquerda ou alinhado à direita. E a entrada do parágrafo, que nós chamamos de recuo, deve ser de 1,25. Para citações, que é o que nós vamos tratar na aula de hoje, a letra é de 10, tamanho 10. O espaço deve ser simples. Esse espaço simples é para conferir destaque à citação. E o recuo é de 4 centímetros. Percebam que é o recuo, ou seja, não é parágrafo, não é o parágrafo, não é a primeira linha, é o recuo todo que é de 4 centímetros. Essa formatação é para você destacar que o texto que está sendo escrito não é seu. O texto que está sendo escrito não te pertence. E é por isso que você está fazendo uma citação. Você está usando o texto de outrem, de outra pessoa, de outro autor. Nós veremos quais são as formas de citação. Então, essa é a formatação básica. Quanto a títulos e subtítulos, também tem algumas regrinhas. Vamos observar. Os títulos devem ser sempre em maiúsculo e em negrito e alinhados à esquerda. Os subtítulos devem só em maiúsculo, não tem negrito e também são alinhados à esquerda.
A numeração dos títulos deve ser feita em algarismos arábicos em contagem progressiva. Então, seção primária negrito, maiúscula, seção secundária maiúscula somente, seção terciária minúsculo e negrito. Além dessas formatações, nós não vamos adentrar porque nem é recomendável você ter muitas divisões num documento. O documento é adequado que você tenha até a divisão terciária, né? Primeiro 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 e acabou. Mais do que isso, fica cansativo a leitura. Alguma observação, professora Sara? Não, professora, podemos continuar. Então, vamos Só lembrando continuar. aí também que as sessões, né, que eu gosto de chamar de tópicos, é mais comum a gente falar assim, mas as sessões, a gente tem que lembrar sempre de um livro qualquer que a gente está lendo. Quando a gente compra um livro, a gente vai seguindo uma lógica ali na construção daquela informação, daquela história que a gente está lendo. É a mesma coisa quando for escrever seu projeto de pesquisa ou o seu próprio TCC, né? Seu trabalho de conclusão de curso. Você vai sempre construindo essa lógica de raciocínio para que as coisas não fiquem aí, né? De repente eu costumo falar isso, a gente nunca começa ler um livro pelo final dele, a gente vai lendo do início e vai avançando para chegar no final do livro, do mesmo jeito. Lembrar dessa sequência, desse raciocínio lógico na escrita de um projeto de pesquisa. E justamente atendendo a esse raciocínio lógico, essa ordem, é que os elementos, os documentos acadêmicos que devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, então documentos científicos, ABNT, documentos técnicos, Manual de Redação da Presidência. Então, nos documentos acadêmicos, para a gente ter essa lógica de leitura, para a gente saber aonde nós estamos indo, localizar um tema, localizar um tópico, como a professora Sara comentou, ou identificar uma citação, um trecho que você quer observar, que é de um outro autor que estava naquele livro, a gente tem que seguir uma estrutura. E esses documentos acadêmicos, que é a monografia, o relatório, o artigo e o projeto de pesquisa, tem estrutura, como nós já vimos na aula anterior, a estrutura do projeto de pesquisa. Então, agora veremos a estrutura do relatório, do artigo e também do projeto de pesquisa. Então, vejamos, o projeto de pesquisa, ele segue a norma 528. Nós já vimos, então vamos passar rapidamente. Tem os elementos textuais, que são aqueles em que de fato você produz o texto. Então, são elementos textuais. Os elementos pós-textuais, que são aqueles que agregam informação ao texto, então, documentos que não fazem parte do elemento texto, da escrita que você fez, mas eles agregam. Os elementos pré-textuais, que são aqueles que servem de identificação, e como a professora Sara comentou, principalmente o sumário, que serve para guiar a leitura, durante a leitura de quem está apropriado do seu texto. Nós vemos que os elementos que estão mais claros são opcionais, não são obrigatórios, como as listas e os anexos, e os obrigatórios, eles devem conter no projeto de pesquisa: sumário, introdução, referencial teórico, metodologia, recursos, cronograma e referências. Além do projeto de pesquisa, nós temos as monografias. As monografias servem principalmente para atentar a título de conclusão de curso. Ela segue a norma da BNT 14.724. Praticamente os mesmos elementos, glossário, apêndice, anexo e índice como elementos pós-textuais. Como elementos textuais, nós temos o sumário, a introdução, o referencial teórico. E inicialmente nós temos os resumos, as dedicatórias, a folha de rosto. Além das monografias, nós temos o artigo. O artigo também segue uma norma, a 6022. Ele traz as diferenças, são o resumo, as palavras-chave. Então, no resumo, você tem que trazer um resumo do texto, do artigo que você está escrevendo, em poucas palavras. Nas palavras-chave, você tem
de 3 a 5 palavras, que são as palavras que resumem todo o seu trabalho. Então, por exemplo, na aula de hoje seria redação técnica, redação científica, normas da ABNT. Então, são palavras que, se alguém estiver procurando aquele assunto, vai saber que o seu artigo trata desse conteúdo. Então, é para isso que servem as palavras-chave. O resumo geralmente também é solicitado em outra língua, então, na língua vernácula, o português, ou inglês, ou francês, ou espanhol, que é muito solicitado na nossa região. Além disso, nós temos também notas explicativas e referências. Aqui nós temos uma breve apresentação da estrutura geral de um artigo. Então, você tem o resumo, esse artigo discute, né, de modo bem conciso, às vezes até no máximo de 100 palavras, varia um pouco dependendo a que se apresenta o artigo, as palavras-chave de 3 a 5, os tópicos e aí a divisão que nós acabamos de explicar. Então, no artigo, a diferença são esses elementos. O resumo, as palavras-chave, que dão uma estrutura diferenciada para esse documento. Além do artigo, nós temos o relatório. Nos relatórios técnicos e científicos, que devem observar a norma 10.719, ele tem diferenciais. Como todos, eles têm a capa, a folha de rosto, que é a identificação do autor, agradecimentos, o resumo na língua portuguesa, sumário, introdução, fundamentação teórica, metodologia e discussão dos resultados. Essa é a grande diferença para o relatório. No relatório, você tem a introdução, a metodologia, na fundamentação teórica, que você vai dar a base dos seus autores, as suas fontes de pesquisa. E na discussão dos resultados, é que você vai apresentar como que foi realizar aquela atividade. Então, o relatório, ele vai sempre ser posterior à realização de um fato. Então, no caso do estágio, você vai realizar o estágio e deverá apresentar o relatório. Nesse relatório, você vai discutir os resultados. Como que foi realizar o estágio, quais foram as vantagens, quais foram as desvantagens, dificuldades, benesses. Então, o que foi bom, o que foi ruim, o que foi exitoso, o que foi dificultoso. Tudo isso deve ser a discussão dos resultados. Então, o relatório ele sempre vai trazer uma discussão a respeito de um fato realizado. No projeto de pesquisa, quando você realiza a pesquisa, também você produz um relatório, principalmente se ele for de extensão. Se você realizou um projeto, você vai discutir se aquele projeto atendeu quantas pessoas, se deu resultado, se não deu, quais foram as dificuldades. Então, o relatório tem esse cunho, apresentar os resultados, bons ou ruins, de uma ação realizada. Essa é a função do relatório. O projeto você se propõe a realizar alguma coisa, no relatório você diz como que isso aconteceu. São os principais tópicos da nossa aula: o projeto de pesquisa e o relatório de estágio. Professora Sara? Só lembrando, né, professora, se você aí é beneficiário de algum projeto de pesquisa que recebe um valor, uma bolsa, auxílio, e se você no final não consegue concluir ou não apresenta esse relatório, você acaba tendo que devolver o dinheiro para o governo, né? Não é simplesmente ser beneficiário de um projeto de pesquisa, seja você autor ou coautor disso, se você não apresenta no final esse relatório, o governo vem e pede com muita delicadeza para você devolver esse dinheiro, porque tudo tem que estar muito bem documentado. E quando você faz um projeto de pesquisa, você faz um relatório, você faz um artigo, você nunca inicia do nada. Tem sempre alguém que já falou alguma coisa sobre aquilo. Não é mesmo, professora Sara? Com certeza, né? Aí se vale os conhecimentos anteriores a respeito do assunto. Você não vai, de repente, você pode aperfeiçoar um conceito, mas você teve um embasamento antes, né? Pesquisou autores antes, livros, referencial teórico ou revisão de literatura, tanto faz, para embasar o seu conhecimento a respeito daquele assunto que você está discutindo. E é nessa parte do seu texto que você faz uso das referências, das citações. Para você pode copiar e colar, mas você tem que citar a fonte. Se você não citar a fonte, você comete plágio. E o que é plágio, professora Sara? Plágio é um crime, né? É claro que, em tese, um crime que você pode até ser preso,
mas por hora a gente não vai condenar ninguém no sentido de denunciar. Mas você tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a questão do plágio está pegando muito. Tudo está na internet, não é tudo facilmente encontrado. Teve pessoas, saiu em reportagens nacionais, pessoas que perderam até o doutorado da maior universidade do país porque copiou e colou apenas uma imagem. Aí você fica se perguntando, poxa, perdeu toda a titulação de doutorado por causa de uma imagem? Se você copia, cola e não dá crédito para as pessoas que têm o direito dessa imagem, você acaba cometendo plágio, né? Então vamos ver o que é plágio. Há quem diga que o assunto plágio é bem polêmico e gera muita discussão. E em se tratando de plágio acadêmico, devemos prestar muita atenção ao fazermos nossos trabalhos e pesquisas escolares. O plágio acadêmico acontece quando um estudante copia ideias, conceitos e até mesmo frases de um autor e as utiliza sem dar os créditos. Ariadne Joseane, chefe do departamento de EAD do IFRO, explica as situações que configuram plágio. O plágio ele é configurado quando, por exemplo, o aluno ele faz uma pesquisa na internet e aí ele baixa um arquivo, ele simplesmente utiliza as teclas de atalho Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele inclui no trabalho dele esse texto como se fosse um texto de sua autoria, como se fosse um texto seu, sem informar fonte, sem informar autor, sem informar data, sem dar nenhuma informação. Então essa é uma situação que a gente configura plágio. A lei brasileira versa sobre o plágio nos códigos civil e penal. Artigo 524 do Código Civil. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que, injustamente, os possua. No Código Penal, a lei prevê crime contra o direito autoral, previsto nos artigos 7, 22, 24, 33, 101 a 110 e 184 a 186. Em resumo, o artigo 184 configura como crime de plágio o uso indevido da propriedade intelectual de outro. Não copie conteúdo alheio sem fazer a citação da fonte. 2. Verifique sempre a licença. 3. Dê os créditos de forma correta. 4. Respeite os termos de uso. 5. Não assuma a autoria de um texto que não seja seu. 6. Não disponibilize arquivos protegidos por direitos autorais. Você acabou de ver os principais pontos para se evitar o plágio. E lembre-se, você não pode alegar que não conhece a lei. Essa não é desculpa para cometer atos ilícitos. Bons estudos e até a próxima. Além das dicas apresentadas, nós podemos utilizar as fontes, as informações de outras pessoas, de outros autores, sem cometer plágio de uma forma, dando o crédito ao autor. E como dar crédito a esse autor? Basta você fazer a referência, fazer a citação. Então vejamos o que é citação. Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte que não o seu texto, que não a sua produção. Existem 3 tipos básicos de citação: a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Na citação direta, nós temos a transcrição de parte da obra do autor consultado e reprodução exata do original. Quando ela vai até 3 linhas, ela deve ser integrada ao texto. É obrigatório indicar o ano, o número da página do livro e o autor entre parênteses. Então, quando a citação é até 3 linhas, ela vem integrada ao texto. Veja um exemplo. Além disso, utiliza-se aspas. Aqui a gente citou o autor, o ano e a página. Devem ser sempre destacadas por aspas. A citação direta, ela observa o texto exato do autor e por isso você coloca entre aspas. Além da citação
direta, nós temos a citação indireta. Na citação indireta, é obrigatório indicar o ano, o número da página do livro e do autor entre parênteses. Nesse caso, nesse caso, aqui o exemplo é da citação direta. Né? Houve uma ampliação aqui para vocês visualizarem melhor. Você tem as aspas para identificar o ano e a página do autor. Só lembrando, né, professora, rapidinho, a citação direta é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Você pegou exatamente igual. Se você faz uma citação direta, você aí não vai ajustar o texto ou consertar uma palavra. Se está no livro de uma maneira, você traz para o seu texto, para a sua produção, da mesma maneira que está lá no texto anterior, tá? É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, coloca-se aí o nome do autor, o ano de indicação, o ano de publicação e a indicação da página. Lembrando que citação direta tem 2 tipos, a citação direta curta e a citação direta longa. Professora, é muita informação para a gente ter. Então, você vai ler o livro, o nosso caderno da disciplina, com calma. E se você precisar de um complemento, você vai ler a NBR, né, a BNT, a NBR, que é a norma brasileira, 10.520, que fala dos 3 tipos de citações. Professora? E a citação longa, como a professora Sara acabou de comentar, é quando ela passa de 3 linhas, quando você quer expor um conteúdo maior desse autor que você pesquisou. Nesse caso, ela é uma citação direta longa. Você também copiou e colou exatos o trecho que você quer apresentar, mas ele passou de 3 linhas. E nesse caso, como se faz? Nesse caso, você tem um recuo de 4 centímetros. É obrigatório também indicar o ano, o número da página, entre parênteses. E você tem, além do recuo de 4 centímetros, você tem um espaçamento entre linhas simples e você tem a letra ou a fonte em tamanho 10. Isso serve para dar destaque ao texto. Então, com mais de 3 linhas, o recuo é de 4 centímetros, o espaço é simples e a letra tem tamanho 10. Então, para ficar bem destacado, recuo de 4 centímetros, espaço entre as linhas simples e o tamanho da letra 10. Não posso esquecer do autor, do ano e da página, autor separado por vírgula, página separada por ponto, o nome do autor sempre em caixa alta, em maiúscula e destacado entre parênteses. Esse são as observações com relação à citação direta longa. Nós temos ainda citação de citação. Citação de citação é quando você não teve acesso à fonte original. Então, você lê um livro e aquele livro dizia o que são navegadores. Mas quem explicava o que era navegador não era o autor do livro, não era, por exemplo, a professora Sara, era a professora Anabela. E ela tinha citado no livro a professora Anabela. Então, é quando você usa essa citação que um autor já citou. E nesse caso, você tem uma citação indireta. No caso da citação indireta, é quando você observa, apresenta o pensamento do texto, também diluído ao longo do texto. Então, você deve identificar o autor pelo sobrenome, as letras são maiúsculas, os parênteses são... você deve apresentar ano, a publicação e são separados por vírgula, ano e a página. Você não faz a referência com relação à página, porque na citação direta, na citação indireta, aliás, você tem a diluição do texto do autor com a sua ideia. Ou seja, na citação indireta, você fez o quê? Você leu o livro e você está usando as ideias desse autor, mas com as suas palavras. Então, você não está copiando e colando como na citação direta. Então, citação direta, copiei e colei. Até 3 linhas, citação direta curta. Mais de 3 linhas, citação direta longa, com recuo. Se eu estou lendo o livro e eu utilizei as ideias desse autor, eu estou numa citação indireta. Então, eu não faço referência à página, porque eu absorvi as ideias desse autor. Eu só faço referência ao ano e ao nome do autor. E na citação da citação, eu usei um texto de um autor
e esse autor usou outro texto. Então, eu estou usando uma citação que foi feita por um outro autor. Nesse caso, a citação é de citação e eu devo observar as mesmas regras. Apenas utilizo o termo APUD. Então, eu uso o termo APUD, quer dizer dentro de ou em, né? Dentro de outra publicação ou em outra publicação. Então, na citação de citação, eu tenho a transcrição indireta do texto, né? A qual você não teve acesso original. Por exemplo, somos produtos da escola do silêncio, em que um grande número de alunos praticamente fica sentado diante do professor. Moreira, 1989, então autor e ano. APUD, Fazenda, 1995. Ou seja, eu não tive acesso direto ao Moreira. Eu tive acesso ao livro da Fazenda, por isso que eu sei a página. Então, o Moreira está dentro de Fazenda, é uma citação de citação. Essas são as regras gerais de citação. Então, citação direta longa, citação direta curta, citação indireta, quando eu uso as ideias do autor, citação de citação, quando eu não tive acesso ao original que eu estou citando, mas sim dentro de um outro livro, dentro de um outro texto. Professora? Só lembrando, né, gente, se você aí deixe para fazer a citação da citação só em último caso. O ideal é que sempre você busque a fonte original. Por que eu vou passar por outro livro para pegar aquela citação que eu quero? Não. Se eu tenho acesso, se eu tenho como, eu vou lá no livro original e busco aquela informação. Então, citação da citação, seja ela direta ou indireta, só em último caso. E eu falo sempre de uma técnica, né? O que é citação indireta? É aquela citação que envolve leitura, reflexão e interpretação. A leitura, ela pode ser igual para todos vocês. A reflexão vai ser diferente e a interpretação sobre aquilo que você leu vai ser diferenciada. Então, aí acontece a citação indireta. Professora? Relembrando que é complexo, mas é fácil. Citação direta, copiei e colei. Pode ser curta ou pode ser longa. Se for curta, até 3 linhas entre aspas. Autor, ano e página. Se for longa, recuo de 4 centímetros, apertadinho no espaço simples e tamanho 10 e ano, autor e página. Citação indireta, quando eu captei as ideias, captei vossa mensagem, quando eu captei as ideias do professor, as ideias do livro, e eu estou transcrevendo com as minhas palavras. Lembrando, professora, que você não pode mudar a ideia do autor. A ideia central tem que permanecer, né? É o seu entendimento sobre aquilo. Se você muda a ideia, e aí descaracteriza a citação indireta, tá, gente? E aí, a citação de citação, quando você não teve acesso original, você utiliza o termo APUD. Passaremos brevemente pelos outros tipos de citações. As citações com 3 ou mais autores, você deve sempre indicar o sobrenome e você utiliza a expressão latina et al, que significa entre outros. Na citação de entidade coletiva, você deve citar o nome da instituição, por exemplo, o IFRO, e o ano. Nas citações subsequentes, você usa apenas a sigla. Então, você usa o nome da instituição, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E se você for fazer outras citações, você utiliza a abreviação, né? A ABNT. Nós temos ainda quando é autor de entidade. Então, você deve citar o nome da entidade por extenso, a data e a página. Além disso, você tem também a citação de sigla de entidade, deve ser em letras maiúsculas, com data e página. Por exemplo, segundo IBGE, então a sigla da instituição, ano e página. Quando se tratar de um órgão do Poder Federal, Regional ou Municipal, então a Prefeitura, o Estado, você deve indicar o órgão e você deve indicar a origem do órgão. Se ele é federal, será Brasil. Se ele é estadual, o nome do estado. Se ele é municipal, o nome do município. E depois que você faz as referências, você tem que fazer depois que você faz as citações, você tem que fazer alusão aonde elas estão. Quando você está lendo o texto, você indica, pertence a esse livro. E nesse contexto, você vai fazer a referência. Qual o conteúdo completo desse livro? Aí você vai fazer as referências. A referência é uma
sequência, uma lista de títulos que você consultou para você poder fazer o seu texto, fazer a sua produção. E nas referências, então, é a sequência dos títulos que você utilizou durante o seu texto. Então, todas as fontes que você tiver consultado, você deve listar nas referências. E aquela que você citou, que você disse lá, autor, ano e página, deve obrigatoriamente estar nas referências. Lembrando, né, que as referências, elas são da NBR 6023. Então, tive dúvida, eu estou sozinho lá estudando. Vai consultar na internet e coloca lá a ABNT NBR 6023, que fala tudo sobre as referências. Essas referências que são um conjunto padronizado de elementos descritivos que servem para trazer a identificação daquilo que você leu. É o que a professora Anabela falou. Se você citou, obrigatoriamente tem que constar na referência, tá? E aí a gente tem até uma diferença entre referências e referências bibliográficas. Tem livro que você encontra a chamada referências, outros que têm referências bibliográficas. E como eu faço a referência, então? Lá no meio do texto eu citei autor e página para fazer a citação. E nas referências? Bom, a referência, como a professora Sara comentou, segue a norma da BNT 6023 e ela é um conjunto padronizado desses elementos. Ela tem que ter a localização das referências, pode estar no rodapé da página, no fim do texto ou no capítulo, ou em lista de referência. Utilizaremos essa última localização, a lista de referência, que fica no final do documento, obviamente. E para eu produzir essa referência, eu devo seguir essa estrutura de produção, essa sequência na hora que eu for escrever. Primeiro vem o autor, em letras maiúsculas, caixa alta, sempre o sobrenome, separado por vírgula, e aí o nome, o primeiro nome. Depois segue-se o título, em negrito, em minúsculas, então sempre o título será em negrito. Acompanhado da edição, então ponto edição, se houver, e em seguida o local da publicação. Então primeiro é o lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Brasília, separado do ano e da editora por 2 pontos, obrigatoriamente. Então, o local da publicação, São Paulo, e aí vem a editora, Atlas, Saraiva, a editora do ano é separado por vírgula. Por fim, o ano da publicação e você finaliza com o ponto. Então, o autor em letra maiúscula, o título da obra em negrito, a edição se houver, o local separado por 2 pontos, editora e ano. Essas são as regras obrigatórias para se fazer as referências. As referências de textos, de artigos, de livros devem ser seguidas dessa forma. Além disso, nós temos também utilizando um autor, então as mesmas regras, sobrenome, o título em destaque, se forem 2 autores, você separa por ponto e vírgula os autores. Então, Lucas Santos, separado por ponto e vírgula, de Ricardo Câmara. As observações com relação a título, e local e editora são as mesmas. Por fim, e que nos interessa bastante, tem as referências da internet. Você deve observar as mesmas informações das demais referências, mas acrescenta-se 2 tópicos importantes. Disponível em, que é onde você encontrou essa informação, o endereço que você encontrou. Esse disponível em, você coloca o endereço exato onde você localizou o arquivo, entre chaves ou entre claves, deve ser indicado o endereço eletrônico. E por fim, você insere a informação acesso em, que é a data que você consultou o documento, a data que você teve acesso ao documento. Então, as informações com relação às referências bibliográficas da internet devem vir acompanhadas desses 3 informações. Disponível em, o endereço eletrônico, acesso em, é o endereço eletrônico entre as claves, e o acesso à data que você consultou o documento. Além disso, você deve utilizar todas as informações das referências anteriores. O autor, o título em negrito, o ano de publicação separado, o local da editora, 2 pontos, a editora e o ano de publicação.
Então, sem mais delongas, nós vamos para a nossa atividade de sala e nela nós trataremos sobre o relatório de estágio. Nós veremos na próxima aula estágio, os direitos e deveres do estagiário e agora nós veremos um texto sobre relatório em que você deve fazer 3 citações diferentes. Vamos ver se vocês conseguem realizar as citações que estão escondidas aí no texto. A nossa atividade era uma atividade bem simples. Vocês têm um texto sobre relatório de estágio, que é o nosso próximo tema, o assunto da nossa próxima aula. Relatório, estágio e relatório de estágio. E nesse texto adaptado do Prodanove, você tinha que retirar 3 tipos de citação. A primeira exigia o quê? Fazer uma produção textual do tipo citação indireta sobre o que consiste o estágio. E a citação deveria ficar como? Se é uma citação indireta, eu tenho ideias. Eu não tenho necessariamente o texto do autor. Só lembrando, professora, no texto original, né, estava escrito aí que foi passado para vocês. O relatório de estágio é um documento que contém um relato de experiências vivenciadas, ações desenvolvidas, resultados alcançados, análise comparativa da teoria com a prática, sugestões de melhoria e outras informações exigidas. Então, isso foi o que Prodanove falou. Agora, a leitura está bem clara para todo mundo. O que eu refleti disso? Melhor ainda, o que eu consegui interpretar dessa ideia do Prodanove? Então vamos lá ao exemplo, professora. Então, resgatando a ideia, eu transcrevo a ideia do autor e quando eu transcrevo a ideia, eu estou fazendo a citação indireta. Não são exatamente as palavras. É a ideia do autor, mas com as minhas palavras. Nesse caso, eu tenho citação indireta, eu devo colocar o autor, evidentemente, indicar a referência e o ano. Eu posso colocar dessa forma, Prodanove minúsculo, e o ano, entre parênteses, como também eu posso colocar os dois entre parênteses, Prodanove maiúsculo, entre parênteses. Todas as duas formas estão corretas. No caso, maiúsculo e entre parênteses, eu tenho uma certa distância do texto. Minúsculo, antes do parênteses, eu tenho uma certa aproximação. Eu fiz de acordo com Prodanove. O estágio é um ato educativo escolar que visa a preparação para o trabalho a partir de vivências reais na área de formação profissional. Então, utilizando as palavras da professora Sara, percebam que aqui a ideia do texto. Então, eu trouxe a ideia do texto, eu não trouxe exatamente as palavras do autor, mas é a ideia do autor a respeito de relatório de estágio. Então, isso é uma citação indireta. Citação indireta, ideia do autor. Ano, nome do autor e ano, separado por parênteses ou separado por vírgula. Obrigatoriamente, eu tenho que ter autor e ano. Não é necessário, entretanto, a indicação da página, justamente porque eu posso ter lido o livro todo ou o artigo todo e extraído essa ideia. Então, eu não tirei de um trecho, de uma página lá, mas a ideia toda. E essa ideia pode estar diluída no livro, no artigo, em várias páginas. É por isso que você não tem referência da página, só do autor e do ano. O ano indica o ano da obra que você pesquisou, ok? A segunda produção era para que fizéssemos uma citação direta curta. Citação direta curta, quem lembra, deve ter o quê? Deve ter aspas, indicando onde começa e onde inicia o trecho exato do autor. E aí o trecho deve ser ipsis literis, exatamente as palavras do autor. Não posso agregar nem retirar. Observação, se eu quiser retirar uma parte, eu tenho que indicar que eu retirei. Você coloca entre chaves 3 pontos. Você suprimiu uma parte. Não é recomendado, porque você corta a ideia do autor. O correto é você indicar entre as aspas
o trecho correto o trecho exato da sua citação. Então, qual que era a ideia? Você fazer uma citação direta curta sobre o que é relatório de estágio. Então, você deveria transcrever exatamente o que é relatório de estágio, em até 3 linhas. Aspas, portanto, para indicar onde exatamente é o texto do autor. Então, um relatório de estágio pode ser caracterizado. E aí, quem é que está me dizendo o que é o relatório? O Prodanov. Então, abro aspas e passo o trecho a ser transcrito. Um documento que contém um relato de experiências vivenciadas, ações desenvolvidas, resultados alcançados, análise comparativa da teoria com a prática, sugestões de melhoria e outras informações exigidas. Obrigatoriamente, devo colocar o nome do autor em letras maiúsculas, o ano separado por vírgula da página, o número da página. Então, obrigatório, nome do autor, ano e página, todos eles entre parênteses. Então, a diferença para a citação indireta, para a citação direta curta, na indireta transcreva as ideias, ano e autor, autor e ano. Na citação direta curta, o trecho é até 3 linhas, eu identifico o que não é meu através das aspas. Autor em letra maiúscula, ano, vírgula, o número da página. Para que servem essas regrinhas, professoras? Porque se eu ler o seu texto, eu vou saber que aquele trecho não é seu, aquele trecho é do Prodanov. Então, a primeira observação, você está fazendo os créditos, você está dando os créditos à ideia desse autor. Segunda observação, você está indicando onde eu posso consultar a respeito desse assunto. Já que o texto não é seu, você está me induzindo. Olha, se você quiser saber mais sobre esse conceito, sobre essa informação, você pesquisa o Prodanov. Então, a origem, você está me indicando a origem, a fonte. Se eu quiser pesquisar mais, eu sei onde eu posso pesquisar. Então, a obrigação das referências na citação serve justamente para isso. Para você dar os devidos créditos e respeitar os direitos autorais daquela fonte e para você indicar para quem está lendo outros caminhos para você pesquisar. Só uma observação, professora. Aqui no slide, gente, está aparecendo, a professora Anabela colocou só o Prodanov, mas no texto original de vocês é do Prodanov e Freitas. Então, vocês estão corretos na maneira que vocês colocaram aqui no chat, tá? Lembrando, quando são 2 ou 3 autores, eu cito o nome deles, coloco o nome deles separado por ponto e vírgula. Então, só uma correção aqui, professora, é Prodanov e Freitas, ponto e vírgula, ok? Freitas em maiúsculo, hein, gente? Podemos prosseguir. A próxima solicitação era a produção textual de uma citação direta longa, sobre quais os elementos constantes do relatório. Numa citação direta longa, você tem mais de 3 linhas na transcrição do seu texto, né? Na transcrição desse texto de um autor que você está lendo, está estudando, está escrevendo. Então, se o texto, o trecho passou de 3 linhas, você terá uma citação direta longa. Nesse caso, deve-se observar o quê? Você deve fazer o recuo de 4 centímetros. O espaçamento deve ser simples. E o tamanho da fonte deve ser 10. Então, a citação direta longa, nesse caso, seria uma parte, né? Geralmente, os relatórios possuem os seguintes elementos. Uma parte introdutória, registrando os objetivos do estágio, a área de abrangência escolhida e a descrição geral do local de estágio. A história da descrição física, o tipo da organização, o organograma, missão, visão, objetivos, políticas de pessoal, os principais produtos, a área de atuação, entre outros elementos. Novamente, Prodanov, se for o caso, né? Freitas, o ano 2013 e a página. Assim como na citação direta curta, todas elas você está transcrevendo exatamente o trecho do autor. E se você está transcrevendo exatamente o texto do autor, você deve indicar a página. Então, deve haver a numeração da página. Então, nome do autor, vírgula, ano e página. Citação direta longa, recuo de 4 centímetros, espaçamento simples
e tamanho da fonte 10. Só lembrando, gente, a prática leva à perfeição, né? Como já é um ditado bastante popular. Então, você só vai conseguir assimilar todas essas informações que a gente está passando na medida que você for fazendo a sua escrita científica. Não tem como aprender tudo agora, porque o tempo é muito curto. Mas a partir do momento que você vai implantando isso no seu relatório científico, na sua escrita, no seu projeto de pesquisa, vai se tornando mais fácil com o passar do tempo, tá? E aí agora, professora, o que é que nós veremos, né? A parte que faltou a gente abordar. Bom, um dos tópicos, depois que você elabora o seu projeto de pesquisa, que você aplica, que você faz o relatório da pesquisa do estágio, você é convidado a apresentar esses resultados. Esses resultados têm algumas formas de apresentação. Vamos supor, agora nós teremos o Compex aqui no IFRO, inclusive convido a todos para participar nos seus respectivos polos, seus respectivos campi. Na apresentação de um projeto, do relatório do estágio ou do projeto de pesquisa, você deve seguir algumas regras de apresentação. As regras são as seguintes. Nós temos os banners, os livros e os artigos como as principais formas de apresentação de trabalhos. Nós temos também as apresentações orais, que são palestras ou defesas. Tanto em banners, em livros ou em apresentações orais, você deve seguir algumas regras. Na apresentação oral ou na defesa, geralmente na defesa do TCC, no trabalho de conclusão de curso, ou na apresentação oral do seu relatório de estágio, ou numa apresentação oral em um evento científico, uma palestra que você estiver dando, ou apresentando o relatório do seu estágio, você deve observar aquelas regras iniciais que nós falamos sobre linguística, né, sobre a linguagem. A impessoalidade, a concisão, a clareza, sem vícios de linguagem, sem gírias, utilizar a redação técnica e a redação científica na produção do seu texto e na sua fala. Observar, evitar ao máximo esses vícios e tentar observar as regras gramaticais da linguagem no falar. Para a apresentação escrita, a apresentação visual, nós temos, no caso de banners e de livros, nós temos uma apresentação básica que você deve identificar a instituição, identificar o seu trabalho e, se for o caso, alguma outra informação relevante para a sua apresentação. Você deve apresentar os autores, quem está escrevendo esse artigo, esse relatório. Então, título da instituição, nome da instituição, título do trabalho, o nome dos autores e, se for o caso, outras informações relevantes. Geralmente são divididos em espaços, a apresentação do banner especialmente. Então, você traz introdução, tema, justificativo, objetivos, como que você realizou, se for os relatórios de pesquisa ou os relatórios de estágio, e os resultados que você alcançou. É interessante você agregar as referências, porque você fez consulta teórica a respeito do assunto. Então, nesse caso, você precisa informar as referências também. É interessante, essas regras de apresentação oral, apresentações escritas, elas variam de instituição para instituição, ou de evento para evento. Então, de repente, se você for participar do Compex, serão exigidas uma estrutura da apresentação do banner. Se você for participar de um seminário em Manaus, talvez a apresentação, a estrutura do banner será diferente. A localização do autor, a localização do título será um pouquinho diferente. Mas o importante é que você tenha noção de que numa apresentação escrita de seus trabalhos, um banner, um livro, um artigo, eles devem seguir as normas da BNT. Então, se houver dúvida sobre a forma de apresentação, consulte a norma, a NBR respectiva sobre o artigo, sobre o livro, sobre o banner, porque ela traz como devem ser essas orientações detalhadamente. Tamanho da letra, tamanho da fonte, espaçamento, altura, largura, se for o banner, o padrão oficial do banner a ser apresentado. Então, a norma da BNT, as normas da BNT vão dar as orientações específicas e adequadas para cada tipo de apresentação, porque varia de instituição para instituição ou de evento para evento. Se for uma apresentação oral, também serão exigidos requisitos diferentes, mas o requisito primordial a ser observado é impessoalidade, clareza e concisão.
Lembrando aí que a norma, ela muda, né, também. Então, assim, se você pega, professora, eu estou lendo um livro e eu vi que as citações não estão de acordo com o que a professora Anabela explicou. E aí, esse livro foi escrito errado? Essas citações foram escritas erradas? De repente, não. Talvez no ano que foi escrito, estava vigente uma NBR da BNT. Só que, não sei se vocês perceberam, sempre nos slides a gente está colocando lá a BNT 2002 ou NBR 2005, ou seja, é a que está vigente. Então, a BNT ela tem essa autonomia de mudar. Se daqui a pouco ela decide que, por exemplo, a maneira de fazer a redação científica de uma citação indireta não leva mais o ano, ela vai publicar uma nova norma sobre isso. Então, você tem que se adequar, saber o que a BNT está pedindo naquele momento. E outra coisa importante que a professora Anabela frisou é que se você participa de um evento, de um seminário, de um congresso, se você submete o seu artigo, né, você tem que saber o que a instituição está pedindo de estrutura. Se ela fala seguir as normas da BNT, você tem que conhecer profundamente a norma da BNT para submeter aquele artigo. Agora, se ela pede uma formatação específica, aí você praticamente, tá, gente, esquece o que você aprendeu de ABNT e formata de acordo com a instituição que está solicitando aquilo, porque as instituições elas têm essa autonomia de decidir a estrutura. Então, fique atento, o que ela está pedindo? É para seguir a ABNT? Ok, você vai seguir de acordo com o que a gente está falando. Ela tem uma estrutura própria, aí você vai seguir a estrutura da instituição, ok? É bastante discricionário entre as instituições seguir ou não as normas da BNT. Na verdade, não é seguir ou não as normas, porque as normas estão para ser seguidas, mas elas têm liberdade, autonomia para produzir normas específicas para determinados documentos. Então, por exemplo, a BNT já autorizou você imprimir trabalhos no Anverso por questões de política ambiental. Ao invés de você gastar mais papel, você imprimindo no Anverso, você tem uma economia de papel. Mas a maioria das instituições ainda não regulamentou isso internamente. Então, há instituições que permitem publicação no Anverso, há instituições que só permitem a publicação no verso da página. Há instituições que fazem, por exemplo, os campos também alternam muito. Geralmente no campo jurídico você não faz as referências na lista no final, você faz a referência por página. Então você coloca a citação e a referência vem em nota de rodapé. Então as referências são feitas por página em que você está fazendo a citação. Então altera, às vezes você, poxa, eu peguei um texto aqui, mas não tá assim, não foi assim que a professora Sara, a professora Anabela falou que a referência tem que ir lá no final. Lembra que eu falei para vocês? Pode vir no final do documento, pode vir na lista, pode vir em nota de rodapé. Então, dependendo da área, dependendo do evento, dependendo da instituição que você pertence ou ao evento que você está submetendo, você deve observar quais as regras que essa instituição está pedindo. No caso do Instituto, nós temos várias instruções, tem a instrução normativa, tem a resolução 101, tem a resolução, a instrução normativa 7, todas elas regulam as orientações para a produção de documento dentro do Instituto. Elas estão disponíveis no ambiente virtual, lá na nossa disciplina, vocês vão poder baixá-las para verificar exatamente. São essas as que nós passamos, mas pode haver uma diferença de uma instituição para outra instituição, de evento para outro evento. E para finalizar, como que você deve se organizar para essas atividades de pesquisa, para essas atividades de relatório? Quando você é acadêmico, você tem que dividir o seu tempo entre a sua família, o seu trabalho, os seus estudos. E é por isso que você precisa planejar suas atividades de pesquisa. A melhor coisa a se fazer é o planejamento. Então, você tem um planejamento estratégico dessas atividades de pesquisa. Primeiro, você tem várias informações. Quando você tiver que definir o seu tema de pesquisa, você tem essas informações aleatórias e elas estão dispersas nesse contexto. É necessário você definir qual que serão os tópicos de seu interesse ou de importância para que você comece a se organizar. Então, você define o seu tema ou assunto, aí você começa a se organizar. O que essa organização implica? Implica em você planejar as diversas atividades, ler os livros ou os artigos, estudar os materiais, de repente fazer uma visita. Só depois que você organiza o que você precisa fazer, se é ler, se é visitar, se é separar documento, é que você vai iniciar
de fato, a atividade de pesquisa, que é realizar a busca na internet ou em livro dos documentos ou do assunto que você está pesquisando. Você só vai conseguir escrever alguma coisa depois que você pesquisar. É muito difícil, talvez você até consiga, mas é muito mais difícil você escrever sem você ter pesquisado. E para isso é interessante você fazer fichamentos e anotações. Qual que é a diferença entre fichamento e anotação? A anotação você simplesmente anota uma ideia, um assunto que você está interessado. No fichamento você também apropria-se das referências. Então você pega o livro, você pode fazer fichamento por capítulo, por assunto, lê aquele material. Se for entre aspas, se for uma citação curta, você já aproveita, olha, vou usar isso aqui no meu projeto de pesquisa. Já copia ou já digita o texto, coloca entre aspas, coloca o ano, a página, o nome do livro, faz toda a referência. Se você separar por tema, vai ficar fácil para você escrever depois. Então, conceito de navegador, conceito de algoritmo, de acordo com o tema que você tem interesse. Você separa por tema, você pode fazer o fichamento e depois fica fácil para você aproveitar. Inclusive, tem sites apropriados que fazem essa captação. Você digita o texto, as informações, depois ele monta o fichamento e a referência para você. É interessante que você se organize dessa forma. Depois que você fez esses procedimentos, você precisa considerar na sua pesquisa esses 4 campos: viabilidade, importância, organização e alcance. Eles se entrelaçam. O tema da minha pesquisa, o tema do meu projeto, do meu TCC, ele é importante? Terá utilidade? Ele é viável? Então, eu ir de Porto Velho a Ariquemes a pé é viável? Seria melhor eu ir de carro, ou eu ir a cavalo, ou eu ir de ônibus? Então tem que verificar se é viável. Eu pesquisar sobre os navegadores mais utilizados no estado de Rondônia. É viável? Eu vou ter condições de fazer essa pesquisa? Qual que é o alcance da minha pesquisa? Eu preciso definir. É só o município de Porto Velho, ou o estado de Rondônia? Então esses itens devem nortear a sua pesquisa. Importância, se de fato vai contribuir para a sociedade, essa busca que eu estou fazendo, esse conhecimento que eu estou produzindo, se ele é viável do jeito que eu estou pensando, qual é o alcance para eu definir até onde que eu posso ir, e eu preciso me organizar. Definir o tema, separar os meus instrumentos, os meus livros, os sites, iniciar a pesquisa, fazer um pequeno cronograma da minha atividade, porque senão vai chegar ao final do semestre, você vai ter que fazer um TCC e você ainda não iniciou a pesquisa. Lembrando que você só fará o TCC se porventura você não conseguir uma vaga de estágio, mas isso a gente vê na próxima aula. Considerações, professora Sara? Não, professora, pode continuar. E para finalizar, quando você entra numa instituição acadêmica, você está dentro do instituto, por exemplo, você tem que assumir uma postura científica. Essa postura científica tem muito a ver com aqueles princípios da redação oficial. Você tem que ter objetividade, você tem que ter consciência crítica, e você tem que ter imparcialidade na produção do seu material. Então, é importante que você desenvolva e leia. Quanto mais você lê, eu não estou dizendo que você deve pegar 10 livros e ler, não, gente. Vocês lê a informação, pesquisar, localizar a fonte. A fonte é muito importante. Se você tiver localizar a fonte, você sabe se aquele documento é confiável ou não. Então, essas são as orientações gerais a respeito da redação técnica, da redação científica, observarem as regras da ABNT, lembrando que nós temos a atividade a ser realizada no ambiente, todos os slides da aula, o material, os arquivos em PDF, as regulamentações, o manual de redação da presidência estão disponíveis no ambiente, é público, então está disponível. Então vocês consultem, leiam o caderno da disciplina. O tempo que nós temos aqui com vocês é muito curtinho, então é interessante que vocês leiam antes da aula, melhor, depois da aula, necessário. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Um monte de regrinhas, mas essas regrinhas estão todas pontuadas. Se tiver dúvida, acesse o nosso tutor à distância, ele estará à disposição para tirar suas dúvidas ou entre em contato com a gente. Agradecemos a participação de todos, a todos os polos, todos os municípios, os alunos, os tutores presenciais que nos auxiliaram nessa segunda aula de orientação para a pesquisa e prática profissional. Agradeço a professora Sara pela parceria mais uma vez, a equipe do estúdio. Professora Sara?
desejar um excelente fim de noite, né, que nos resta, que vocês tenham aproveitado bastante nossas aulas, nossas informações. A gente sempre está disponível para vocês, os tutores também. Então, assim, a dica que eu posso passar, não deixe a dúvida acumular e não deixem para fazer suas atividades nos últimos minutos, né? As pessoas que deixam para os últimos minutos, o imprevisto acontece lá no segundo tempo, não é agora. Então, se planeja, se organiza, se te aparecer a dúvida, pergunta antes do tutor para que dê tempo que ele possa te responder e que você possa aí ter uma excelente nota, um excelente aprendizado, que é isso que a gente deseja. No mais, boa noite a todos os polos, o Acre, todo mundo que nos assiste. Bonanças e até a próxima aula.